Pai dos seus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 2. Eu tive que mudar algumas coisas aqui, já que eu sempre faço comentário de terno e de camiseta e gravata. Só que está muito quente, irmãos. Por isso que eu não estou fazendo o comentário de camisa e gravata, só justificando. E também, os irmãos estão ouvindo o Luiz de Carvalho de fundo. Eu tive que colocar esse sino porque eu moro em apartamento. Então o pessoal aqui acho que está muito apaixonado e está escutando umas músicas aqui. Então para poder, vamos dizer assim, não aparecer esse som, eu coloquei Luiz de Carvalho, que eu também é um hino que eu gosto muito. Amém, irmãos? Nossa lição de número 2, nosso tema é ética cristã e ideologia de gênero. É muito polêmica essa questão. Por quê? Porque o povo sempre teve esse pouquinho dessas ideias, mas agora, no nosso momento que nós estamos vivendo hoje, principalmente de 10 anos para cá, nós estamos sofrendo muito com isso. Sofrendo no sentido de quê? De ensinar as nossas crianças já na escola, no prezinho, no primeiro grau, já que elas não têm uma definição. Elas têm que escolher o sexo que elas querem. Ou seja, a criança se decide. Não importa se nasceu macho, se nasceu fêmea, não importa. O importante é elas se decidirem. Mas aqui no nosso textuário, que está em Gênesis 1:27, diz assim: E criou Deus homem, a sua imagem e semelhança o criou, macho e fêmea os criou. E a nossa verdade prática, a doutrina da criação do ser humano, revelada nas Escrituras Sagradas, em que a distinção do sexo é o padrão, não pode ser relativizada, ou seja, do modo que as pessoas querem. Não, ela já tem um padrão, já é daquele jeito. E nós vemos aqui que Deus criou Adão e Eva, não como ditado ou algumas coisas populares dizem, Adão e Ivo, mas Adão e Eva, ou seja, Adão e Ivo não criou, vamos dizer assim, seres que pudessem subir seres a mais. Adão pode ter criado um outro ser e Eva pode ter também criado um outro ser semelhante, porém indefinido. Não, Deus criou o ser humano definido. Homem é homem, mulher é mulher, macho é macho, fêmea é fêmea. E a nossa leitura bíblica em classe, que está em Isaías capítulo 5, versículo 18 ao 24, o profeta aqui está profetizando, está falando para o povo: olha, as coisas são assim, vocês têm que adorar a Deus assim, porque o povo já estava se rebelando contra Deus, né? Nós vemos que nessa época aqui, um pouquinho depois, claro, que o reino do norte foi levado cativo pela Assíria. E aqui neste momento, o profeta Isaías está profetizando: ai dos que puxam pela iniquidade com crados de vaidade, pelo pecado como se fosse como carros de carros. E dizem: apressa-se e acabe a sua obra, para que o vejamos e aproxime-se e venha ao conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então nós vemos aqui uma inversão de valores, como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Inversão de valores. Deus já tinha estabelecido os valores para o povo de Israel, como eles deveriam seguir, como eles deveriam se portar mediante as situações daquele momento. Mas o que eles fizeram? Eles preferiram decidir pelas suas próprias escolhas e inverteram os valores. Por quê? Porque os seus deuses pagãos a qual eles estavam adorando, muitas das vezes eles tinham essa deficiência. Então eles começaram a inverter os valores, como nós estamos vivendo nos nossos dias de hoje. E também o versículo 22, que ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai do que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Então nós vemos aqui que existe até um favorecimento daqueles que justificam o ímpio por presentes e o justo negam justiça. Ou seja, aquele que não tem, vamos dizer assim, não estou dizendo que não tem valor na sociedade, não é isso. Mas a questão é que tem problemas, ele vale mais do que o justo. Hoje, meus irmãos, hoje, no Brasil, ao que parece, o único que não tem direito nesse país é o trabalhador, o pai de família. Existem direitos humanos para um monte de segmentos,
existe todo mundo defendendo todo mundo, defende os animais, defende isso, defende aquilo, defende a nudez, como nós vimos um tempo atrás aí, que não é o nosso assunto, menos o pai de família é defendido. Então aqui, nós vemos que ao justo negam justiça. Eu não estou dizendo justo por ser crente, porque é muito bom crente, um pai de família crente, mas também aqueles que não são crentes, mas que são pais de família. Então a esses também é negada a justiça. Porque uma mulher que às vezes perde o seu marido por um assassinato, por alguma coisa assim, ela não tem nenhum amparo do Estado. Mas outras pessoas, que não vou discriminar, mas outras coisas têm o amparo da sociedade, não tem um amparo que do governo, tem um amparo até mesmo da sociedade. Nós vemos, meus irmãos, casos muito bizarros que não vale nem nós comentarmos. Mas aqui, no versículo 24, porque ele como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Deus está falando que é errado, mas o povo insiste e justifica dizendo que é sério. Então, essa questão de ideologia de gênero, ela está causando muita polêmica. Para alguns não, para alguns é coisa normal, a gente está vivendo numa outra sociedade, em outras épocas mataram os homossexuais, as pessoas que se decidiam por outras, nascia homem e queria ser mulher, ou nascia mulher e queria ser homem, já foram mortos. Hoje não, estamos vivendo num estado, estamos avançados nessa questão da mentalidade do humano. Então nós vamos ver que isso já é uma coisa antiga, principalmente 1800, 1900, ali no final de 1900, com as ideologias de Karl Marx. O que é ideologia, meus irmãos? Ideologias são ideias quando colocadas, coisas defendidas. Você defende uma ideia, você está defendendo uma ideologia. E aqui, na nossa introdução, teorias sociais que nascem em laboratórios de ciências sociais das principais universidades do mundo ensinam que as diferenças entre os sexos são resultados da relação histórica de opressão e preconceito entre homem e mulher. A esse entendimento dá-se o nome de ideologia de gênero. Os defensores deste conceito promovem a inversão de valores e afrontam os princípios cristãos. Apesar de cada época apresentar desafios diferentes à fé cristã, as escrituras advertem aos cristãos o viver em santidade em todas as épocas e culturas. Então nós vemos que tem várias situações aí, os gêneros agora estão defendendo essa questão, coisas que antigamente é homem, mulher é mulher. Ah, mas ele nasceu no corpo errado. Irmão, não existe Deus, então quer dizer que eles não creem em Deus. Porque como que Deus vai fazer uma pessoa nascer num corpo errado? O que acontece é que a pessoa está tendo algum problema psicológico e precisa ser tratado. É isso que particularmente eu acho. Claro, dependendo de uma libertação nossa, que vemos coisas com uma visão espiritual, precisa de oração. Porque todo mundo nasce, às vezes com problemas, tendências, e isso tem que ser colocado na mesa, tem que ser tratado, tem que ser orado, tem que ser buscado, uma pessoa ter uma libertação, uma melhora. E aqui no nosso tópico 1, a parte 1, definição de ideologia, e o tópico 1, ideologia de gênero. O termo foi desenvolvido pelo francês Destutt, de Tracy. Essa é a história da ideologia de gênero. O conceito foi amplamente usado pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, autores do Manifesto Comunista. Então isso aqui já vem desde aquela época. Manifesto Comunista, ideologia, essas ideias. A palavra é composta pelos vocábulos gregos eidos, que indica ideia, e logos como sentido de raciocínio. Assim, ideologia significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento, a maneira de pensar e de agir das pessoas, seja individual ou seja socialmente. Em sentido amplo, a ideologia se apresenta como o que seria ideal para um determinado grupo. Irmãos, eles aqui colocaram a questão da ideologia, a ideologia comunista, o pensamento comunista, não a ideologia de gênero, porque eles também tinham as coisas também que se visse um homossexual, mandava matar. E o 2, ideologia de gênero. A palavra gênero tem origem no grego ganos e significa raça. Na concepção da lógica, o termo indica espécie, usualmente deveria indicar o masculino e o feminino, como ocorre na gramática. Então, gênero significa masculino e feminino. Ideologia de gênero é a ideia que eu aceito na questão de visão da ideologia do gênero entre feminino e masculino. O 3, marxismo e feminismo como fonte dessa ideologia. Irmãos, teve vários, a mulher no começo do século passado, ela não tinha muitos direitos como tem hoje. Ela não tinha direitos.
Então nós vemos que tudo isso que acontece, esses movimentos feministas, principalmente dizem que teve muitos movimentos, mas as mulheres ganharam notoriedade, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, onde elas trabalharam muito, onde os homens iam para os frontes e elas ficaram tomando o lugar dos homens nas fábricas. Então, o que aconteceu também, elas ganharam notoriedade e espaço nisso. A primeira e principalmente na Segunda Guerra Mundial, que não está relacionado à nossa lição, mas a história diz isso. Nos escritos marxistas, a ideologia deixa de ser apenas o conhecimento das ideias e passa a ser um instrumento que assegura o domínio de uma classe sobre outra. Então, o marxismo, como ele escreveu algumas questões do comunismo, e muitos se apegaram a essa ideia de Karl Marx. Então veja aqui que nos escritos marxistas a ideologia deixa de ser apenas o conhecimento das ideias e passa a ser um instrumento que assegura o quê? O domínio sobre outros. Então quer dominar sobre outros, como aconteceu com Adolf Hitler, que ele queria que os arianos, que era uma raça pura, que ele defendia que já houve, que essa raça ninguém nunca disse que houve no mundo, que ela dominasse sobre a outra, que as pessoas tinham que se sujeitar a ela. Então ele tem mais ou menos essa ideia. No feminismo, especialmente o livro Da Origem da Família, a prioridade privada e o Estado, onde a família patriarcal é tratada como sistema opressor do homem para com a mulher. Então, meus irmãos, veja uma coisa. No começo, lá, quando a Rússia saiu da questão czarista, que era o czar que mandava, era como uma espécie de imperador. Então, eles queriam acabar. Depois, se eu não me engano, Lenin, ele acabou, depois que caiu o czar e Lenin fez a revolução baseada no Karl Marx, depois veio até Stalin, após Lenin, mas ele queria acabar com a questão da família. O que começou a acontecer? O Estado começou a acabar. O Estado que eu digo é o país, começou a acabar. Então ele viu que precisava da família, porque não precisava desses negócios de homem, constituir família, que isso são valores cristãos, não tem por que fazer isso. Se Deus criou a família, é porque tem um padrão e também tem um valor tanto para valores cristãos, como também para a sociedade. Então veja aqui que eles querem acabar com isso, querem acabar com essa visão. Hoje, claro, alguns defendem a mulher trabalhar fora, outros defendem que não. É importante que a mulher trabalhe fora também, mas não vou entrar nessa questão. Mas isso é a ideologia, é o entendimento. Então você defende uma ideia e que se quer se colocar sobre outras pessoas. E também aqui, assim do contexto social marxista, que deu origem à luta das classes, surgiu a ideologia culturalista como sendo luta de gêneros, ou seja, uma fantasiosa luta de classes entre homens e mulheres. Nesse aspecto, a ideologia de gênero pretende desconstruir os papéis masculinos e femininos na sociedade atual. Baseado nisso, que Karl Marx, na verdade, não escreveu sobre isso, pelo menos um pouco, eu nunca li Karl Marx, mas por algumas coisas que eu já vi acerca dele, algumas coisas que eu já ouvi acerca dele também, ele jamais escreveria sobre esse negócio de homem e mulher, mas ele escreveu a ideia que as pessoas podem ter, aí como defender uma ideia, como defender uma ideologia. Então ele ensina como as pessoas devem defender, colocar, falar para as pessoas, até as pessoas aceitar, colocar outdoors. Naquela época tinha já outdoors, mas não tinha tanto meio de comunicação como nós temos, tinha um jornal. Colocar uma ideia até as pessoas aceitarem essa ideia, colocarem as vantagens de aceitar essa ideia, deixar as pessoas, colocar leis que defendem essa ideia. Então veja que isso vai colocando na cabeça do povo e o povo acaba aceitando. Então isso é a questão do Karl Marx. E o 2, consequência da ideologia de gênero, troca de papéis entre homens e mulheres. A ideologia de gênero propaga os papéis dos homens e das mulheres fossem socialmente construídos e que tais padrões devem ser desconstruídos. Essa posição não aceita o sexo biológico, macho e fêmea, como fator determinante para a definição dos papéis sociais do homem e da mulher. Entendendo, as escrituras sagradas ensinam com clareza a distinção natural do sexo. Então, homem é homem, mulher é mulher. Não muito longe, nós vemos que as mulheres não trabalhavam fora. E alguns defendem que trabalhar fora, como nós já dissemos, outros defendem que não. Mas a mulher, ela não pode tomar o lugar do homem. Não no sentido de, a mulher não pode ganhar mais que o homem, a mulher... Não é isso. A mulher é para auxiliar o homem jamais deve pisar na mulher, nada disso. Mas o papel da mulher é o papel da mulher, o papel do homem é o papel do homem. Isso não pode ser mudado. Quando muda, quando isso acaba mudando, acaba tendo um problema
na questão do relacionamento. E por isso que hoje muitos casais acabam se separando, por quê? Porque o homem toma o lugar da mulher e a mulher o lugar do homem. Mas aqui, como nós estamos vendo, então eles querem inverter esses papéis, como muitos já estão invertidos, e ainda acrescentar coisas a mais, como nós vamos continuar vendo nessa lição. Confusão de identidade para o ser humano. Então, meus irmãos, hoje eles acham que o ser humano não tem identidade. Depois ele vou ensinar, por isso eles estão colocando as escolas com cartilhas, com várias coisas, para quê? Porque depois lá na frente a criança vai se decidir. Ela não é homem nem é mulher, entendeu? Ela não é homem nem mulher, ela nasceu, a criança nasceu sem sexo. É isso que eles querem colocar na cabeça da criança. E outra, tirar o nome pai e mãe do RG, colocar cuidador. No RG não vai ter mais a questão de pai e mãe, é na certidão de nascimento. Principalmente na certidão de nascimento vai ter cuidador. Porque um homossexual, um casal de homossexual, pode adotar uma criança e é constrangedor para eles se de repente acontecer de não ter lá ter dois pais. Não pode, é um pai e a mãe. Então ter cuidador, porque aí fica mais fácil de eles distinguir. E também tirar o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Por quê? Porque causa constrangimento às outras crianças que não tem pai, que não tem mãe, vamos dizer assim, socialmente definido não, mas definido por Deus. Então, esses são os problemas. E também, desvalorização do casamento e da família. Não tirar o valor da família. Homem e mulher, não, isso para que isso? Não precisa de família assim. Então uma criança já nasce de repente num ambiente onde ela tem dois pais ou ela tem duas mães. Eles querem fazer isso por quê? Porque fica mais fácil a aceitação para a criança lá na frente, né? E ela pode propagar essa ideologia de gênero para outras crianças. E outros vão questionar, por que dois pais? Por que duas mães? Né? E aí fala, não, meus pais ou as minhas mães vivem muito bem. E às vezes a criança, por isso que o inimigo luta tanto contra a família, homem e mulher. Porque a criança fala, poxa, mas um pai e uma mãe dá muito problema em casa. Meu pai briga muito com a minha mãe briga muito com meu pai, só desavença, então eu preferia ter eu queria ser você. É mais ou menos assim que eles querem colocar para as crianças, irmãos. Colocar como se o cuidador, um casal de homem ou um casal de mulher, fosse um casal de homem ou um casal de mulher, fosse as melhores pessoas possíveis, os melhores pais possíveis, os mais legais, os mais bonzinhos, que dá todo amor e carinho para os seus filhos adotados. Por quê? Como um juiz disse, meus irmãos, não pode defender uma ideia dessa, por quê? Porque se fosse certo, se você jogar dois homens ou duas mulheres numa ilha deserta, não se constitui Estado. Agora, se colocar um homem e uma mulher, há procriação e pode constituir Estado. E o 3, o ideal divino quanto ao sexo, criação dos dois sexos. Deus criou homem e mulher. Deus revela que a vontade dele é que homem tem que ser homem e mulher tem que ser mulher. O que passar disso, né, não está nessa passagem, mas o que passar disso é procedência maligna, como nós sabemos. Então o homem tem que ser homem e mulher tem que ser mulher. É interessante que eles querem mudar isso. O próprio governo, o mundo todo querem colocar na cabeça das pessoas que isso não está certo, que isso é uma coisa ultrapassada. Quem quiser ser homem é homem, quem quiser, como nós vimos, eu teve uma reportagem de uma criança de 5 anos, um menino que decidiu virar menina e virou menina mesmo, e tem roupas de menina, anda como menina, se maqueia, brinca de boneca, nasceu no corpo errado. Deus não faz confusão, não caia nessa. O que acontece é que todo mundo tem tendências, todo mundo tem dificuldades, algumas dificuldades na vida, todo mundo nasce com situações na vida e que precisa ser tratado. Então isso, meus irmãos, na minha humilde opinião, precisa ser tratado. O 2, casamento monogâmico e heterossexual. A instituir o casamento, Deus ordenou, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso significa que a união monogâmica, um homem e uma mulher, e heterossexual, um macho e uma fêmea, sempre faz parte da criação original de Deus. Então, Deus sempre decidiu assim. O homem tem que casar com a mulher e a mulher tem que casar com o homem. Deixar o pai e mãe. Não deixar os cuidadores para se unir ao seu cônjuge. Não. Pai e mãe, ou seja, a família é constituída de pai e mãe. Não de dois pais e duas mães. Não, é de pai e mãe. Isso é o Estado. O Estado, agora ele está querendo mudar algumas leis, dar algumas aberturas
mas Deus colocou assim para nós. Então não aceite outra coisa. Você que é crente, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, defenda a sua ideologia, a sua ideia, aquilo que você aprendeu na palavra de Deus, defenda. Não deixe que essas coisas entrem na sua casa, defenda a sua família, defenda os seus filhos. Você, pai, você precisa defender a sua família. Nós precisamos defender a nossa família. Educação dos filhos com distinção do sexo. Educar não consiste apenas em suprir os meios de subsistência e proporcionar o bem-estar necessário à família. Irmãos, cabe aos pais, como vai dizer aqui, instruir os seus filhos. Nós, como cristãos, nós temos que instruir os nossos filhos. Não para eles xingarem essas pessoas, não para eles xingarem os coleguinhas, não para eles fazer nada disso. É instruir, é ensinar acerca da palavra de Deus. O que diz na palavra de Deus, filho, é assim, assim, assim. O que Deus ensinou não foi isso. O que Deus ensinou foi assim. Então nós temos esse papel de instruir os nossos filhos, de instruir a nossa família. Para quê? Para que elas os nossos filhos venham discernir e não venham ser, meus irmãos, vamos dizer assim, atraídos por esse tipo de movimento. Ah, não, meu filho, não, irmãos. A pressão é muito grande. Às vezes o seu filho ou sua filha não vai virar um homossexual, mas eles vão aceitar essa ideia como que defendendo essa ideia. Não, as pessoas são assim mesmo. Elas não precisam se decidir. Deus fez as pessoas estão no corpo errado e começar a vir com essas ideias. Como eu vejo que tem crentes que já estão com essa ideia, filhos de crentes que estão com essas ideias. Por no entanto, é errado, é pecado, é abominação contra Deus. E a nossa conclusão. A ideologia de gênero pretende relativizar a verdade bíblica e impor ao cidadão o que deve ser considerado ideal. Irmãos, nós já falamos do que é ética cristã, nós já falamos do que é relativismo. Tudo é relativo, não tem nada concreto, não tem nada absoluto, tudo é relativo. E a coada parcela da sociedade não esboça a reação e o mal vem sendo propagado. No entanto, a igreja não pode fechar os olhos para a inversão dos valores. Os cristãos precisam reagir e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu e você, nós recebemos uma incumbência da parte de Deus. Nós temos que defender a nossa família, nós temos que defender os nossos filhos, nós temos que lutar por eles, nós temos que ensinar. Não adianta, irmãos, dizer é errado, é pecado, não faça isso, mas tem que explicar o porquê que não deve fazer, o porquê, quais são as consequências que o Todo-Poderoso traz. Deveria ser muito mais só um comentário, para poder dar uma aula maior, mas como é só um comentário, que Deus abençoe os irmãos. Você ainda que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, amém.